Se você encontrou, diga um amém. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos na tua presença, Pai, te agradecendo, ó Deus, desde o início desse tempo de culto, porque a tua bondade, Senhor Deus, tem sido manifesta sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu poder emanado aqui, e te pedimos nessa hora, Senhor, abra nossa mente, nosso coração. Teu Santo Espírito ilumine nossa vida, para que ao compreendermos a tua palavra, Senhor, nós tomemos o firme propósito de ser obedientes a ela. E sendo obedientes, ó Deus, desfrutemos da grandeza que é te servir. Ó Deus, do imperativo que é ao mesmo tempo uma responsabilidade, mas um privilégio tão grande. Muito obrigado, Pai. Fala conosco. Que o teu servo, ó Deus, ao expor a palavra, seja fiel a ti. E assim, ó Deus, o teu nome seja engrandecido. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, o contraste entre a festa da carne e a festa do céu. Quero compartilhar com você nessa noite um tema, a alegria verdadeira, que é o maior legado do Evangelho, o maior legado que eu e você podemos desfrutar na nossa caminhada diária, sermos inundados pela presença, pela alegria que vem do nosso Senhor. Esses dias, olhando biblicamente para o feriado que o nosso país vive, nós vamos dizer que são dias de escárnio, dias de zombaria, dias de transgressão. Uma artista famosa no meio televisivo coloca isso numa entrevista. Esse é o tempo de transgredir. Esse é o tempo em que aquele vira aquela vira aquele, e cada um faz aquilo que bem entende, porque tudo é nosso, tudo é de todos, e cada um se diverte como quer. O carnaval tem como mote, irmãos, segundo um site de buscas, a ideia de subversão da ordem, na qual as coisas deixam de ser como são para temporariamente assumirem o seu inverso, aquilo que é do contra. É dia de liberação do prazer egocêntrico, é dia de satisfação hedonista, é dia em que as pessoas saem para dizer: hoje eu não devo nada a ninguém, hoje eu faço aquilo que eu bem entendo. Eu não quero aqui, querido irmão, querida irmã, me prender a esse viés, mas é sempre bom lembrar que nós somos muitas vezes convidados a celebrar esse tipo de festividade, às vezes de uma maneira levinha, né? Bem dessa nossa época, nada pesado, é apenas uma brincadeira. Bote lá uma homenagem a um personagem histórico ou a uma profissão, se vista mais ou menos e vamos festejar um pouco. Que mal tem? Se for só dentro da nossa família, qual é o problema? Nossas crianças, né, nos dias anteriores, são levadas a ter aquelas marchinhas na escola. Um tempinho que ali é colocado não mais uma questão da festividade por si só, mas a questão do folclore. Afinal de contas, é a nossa cultura. É também colocado uma celebração histórica, porque os nossos antigos descobridores vieram para cá celebrando esse tipo de festa. E que mal há se a gente cede um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e daqui a pouco a gente já não está percebendo mais o caminho que a gente está trilhando e está dando vazão aos nossos desejos mais
contidos. Fato, querido irmão, querida irmã, é que o mundo sabe vender muito bem a imagem de alegria. Sabe vender essa imagem de que é um tempo em que a gente pode se soltar. Afinal de contas, todo dia você sofre, todo dia você está cansado, você trabalha, labuta, né? Então é bom ter um tempinho para extravasar, para se colocar num ponto de ruptura, num ponto de transgredir. Essa palavra é interessante, porque transgressão, se você for buscar uma pesquisa, é o sentido de águas que vão além do que é permitido para elas, falando de física, geografia, quando as águas rompem a orla e entram num limite além do seu. Transgressão, biblicamente, é quando você rompe os seus limites de ordem, de moral, de amor, e começa a ir além daquilo que te é permitido. E o mundo, sabendo disso, irmãos, muitas vezes coloca para nós a seguinte questão: você é um cristão, mas onde está a sua alegria? Onde está o seu momento de se divertir? Onde está aquele momento em que você abre os braços e celebra? E essa pergunta, querido irmão, querida irmã, às vezes adentra o nosso dia a dia. Como crente, aonde está a minha alegria? Como crente, aonde está o meu prazer? E não é incomum, irmãos, não é incomum nós observarmos irmãos e irmãs cansados dentro da vida cristã, às vezes extenuados, porque não compreendendo o que fazem nessa terra, o que vivem, às vezes estão sempre a se cobrar, e numa situação moralista, se colocam numa questão de que tem que viver como o ápice do exemplo para as outras pessoas, mas não conseguem enxergar no seu coração aonde está a beleza da própria vida, do dia a dia, do celebrar de uma forma não hedonista, buscando o seu próprio prazer, mas celebrar no sentido de ver grandezas que não estão no olhar comum, que as pessoas não percebem naturalmente. E eu gostaria de caminhar com você um pouco nesse texto para nós encontrarmos, à luz das palavras de Cristo, o grande legado que o Evangelho nos dá, que é uma alegria que não dura apenas 3, 4 dias, mas que vai muito além e muito além da nossa própria vida. Para tanto, vamos olhar a narrativa desse texto. Vamos observar, irmãos, o propósito da nossa vida, que é de glorificar a Deus ou abandoná-lo. Os dias de carnaval são marcados pelo abandono de Deus, enquanto eu e você somos convidados a glorificá-lo e encontrá-lo na nossa caminhada. Olhe para a sua Bíblia. Nesse texto aí, queridos irmãos, nós temos, a partir do verso 57 ao 62 do capítulo 9, pessoas que estão tentando se colocar ao lado de Jesus e declarando a sua dedicação a Ele. Aqui um diz: Senhor, eu vou te seguir. O outro é chamado por Jesus para segui-lo. E o que nós vemos, irmãos, é que Jesus coloca condições para os seus seguidores. Não é apenas o interesse de um ou o outro perceber esse chamado que nos leva até Jesus, mas há uma condição mais profunda. E Jesus então diz para aqueles que estão interagindo, conversando com Ele, que para estarem com Ele, para viverem com Ele, há necessidade de um desprendimento da vida material, uma confiança e entrega total a Ele, e trabalho abnegado, não uma questão apenas de estar com Cristo, mas nós somos chamados por uma missão. E Jesus lhes mostra então que andar com Ele é algo incondicional. Eu não coloco as condições. Na realidade, eu tenho os meus argumentos, as minhas necessidades, mas Jesus diz: vem e me segue de acordo com o que eu tenho te proposto. E você vai encontrar grandes coisas. E logo depois disso, Jesus então comissiona seus discípulos a irem e anunciar que Ele, Jesus, estaria chegando logo após eles, aldeia por aldeia, cidade por cidade, aonde Ele ia passar naquela caminhada ali. Se você observar,
Essa é a segunda vez nesse trecho de Lucas que Jesus vai comissionar seus apóstolos. A primeira vez está no início do capítulo 9, quando ele envia somente os 12 a irem pelas cidades, pregando, falando do amor dele. E agora, aqui, nesse momento, Jesus vai dizer para 70 dos seus discípulos, início do capítulo 10, em algumas traduções diz 72 discípulos, mas o fato é que ele os envia, verso 1 do capítulo 10, de 2 em 2, para que eles o precedessem, fossem antes dele, de cidade em cidade, para anunciar que ele, Jesus, estaria chegando para estar com eles, para abençoá-los, para trazer libertação, para mostrar o amor do Pai. E assim, irmãos, a gente começa a ver que a nossa missão é dizer de fato para as pessoas que o Salvador está chegando à casa delas, que aquele que liberta pode estar chegando na vida delas, que nós somos emissários porque ele chegou à nossa vida e nós estamos anunciando para as pessoas que agora ele quer chegar até a vida delas. O anúncio do Evangelho é simples, direto, e assim aqueles 70 discípulos precediam a Jesus, avançando e falando do amor dele. Eles iriam, irmãos, nas cidades aonde Jesus passaria, anunciariam que o Senhor viria depois deles, comunicando e emitindo o seu amor salvífico. Do verso 1 ao 12 do capítulo 10 você vai ver essa narrativa. Jesus então, irmãos, demonstra que o Evangelho é muito poderoso, mas em determinados lugares há uma dura resistência. Não era só chegar e falar, mas haveria sim dúvidas, haveria talvez situações que eles levantassem: será que você pode resolver esse meu problema? Esse Jesus é capaz de me curar, é capaz de me libertar desse mal, esse Jesus é capaz de abrir uma porta de livramento, de emprego, de sustento para a minha vida? São as questões que nós carregamos muitas vezes. Haveria resistência. E é interessante que Jesus mostra, irmãos, vilas de pescadores, gente muito simples, mas que resistiam ao Evangelho. E você vai ver isso aí dos versos 13 ao 16. Corazim, Betsaida, são vilas muito pequenas, que receberiam a visita daqueles evangelistas. E Jesus está dizendo: ai de ti, Corazim, uma cidade tão pequena, uma aldeota. Ai de ti, Betsaida, tão pequena, mas tão orgulhosa. Sim, Tiro e Sidom, cidades que antigamente, irmãos, mesmo antes de Jesus, eram cidades grandes, poderosas, cheias de comércio, cheias de dinheiro. Se nessas cidades onde aparentemente havia opulência, se lá tivessem operado os milagres que em vocês, nas suas cidades, se fizeram, há muito elas teriam se arrependido, assentado em pano de cinza e saco, que era uma demonstração que o judeu fazia de humilhação. E aí ele continua: contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Jesus repete um texto de Isaías, capítulo 14 aqui. Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Jesus falando com seus discípulos sobre a situação de nós como pregadores. E aí, irmãos, depois que os discípulos retornam, acontece algo mais maravilhoso ainda. Jesus os vê tomados de alegria, de satisfação, porque eles obedeceram ao Senhor e viram coisas grandiosas. Eles estavam impactados, eles estavam agora colocando diante do Senhor que coisas grandes aconteceram, estavam regozijando, e eles testemunhando diante de Cristo. Ele ouve os seus relatos e vai lhes mostrar algo mais excelente ainda. E é com isso que eu quero apresentar, irmãos, nessa noite, para o nosso crescimento, essa questão de uma alegria verdadeira, um legado que vem do Evangelho para a minha vida, para a sua vida, para a vida daquele que quer servir ao Senhor. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero trabalhar com vocês, está nos versos 17 e 18 do seu texto. A verdadeira alegria se combina entre obedecer a Deus e Ele realizar a sua obra.
Queridos irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos aguardando que Deus faça algo maravilhoso em primeiro lugar, para que depois a gente venha se dispor e dizer: está tudo certo, agora eu vou me entregar, agora eu vou me lançar, agora, Senhor, o Senhor pode falar o que quiser, que eu sou teu. Nós estamos aguardando que o Senhor faça algum movimento, alguma sinalização, alguma questão talvez sobrenatural, para que a gente venha dizer: Deus, então agora está tudo nas tuas mãos. Mas observe o contexto, que não é assim. Se você olha para os versos 17 e 18, você vai ver que eles regressando, ou seja, em primeiro lugar, obedecendo ao Senhor, eles entraram então nas vilas, nas aldeias, começando a proclamar que o Salvador estava a caminho e iria transformar a vida daqueles que os ouviam. E aí o que acontecia, irmãos? Quando eles estão declarando para Jesus na sua volta: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Meus irmãos, o fato que muitas vezes nós não nos atentamos ao ler esse texto é que a dureza dos corações daqueles que ouviram o anúncio, a resistência, talvez a desconfiança, o medo, foi quebrado na hora em que os discípulos de Cristo se dispuseram, obedeceram e foram. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós, por medo, por algum tipo de resistência, algum receio, nós nos negamos a compartilhar o Evangelho com alguém. E aí entramos numa crise. Eu sei que eu tenho que falar, eu sei que eu tenho uma missão, mas Senhor, eu sou tão tímido, eu sou, Deus, tão desprovido de palavras, eu não sei o que dizer. Senhor, eu estou passando por uma crise tão grande, como que eu vou compartilhar uma vitória? Senhor, eu estou com tanta luta. Lá em casa as coisas estão tão apertadas, como eu vou falar de bênçãos para outras pessoas? Mas se você observa o texto, querido irmão, não há nenhuma condicionante colocada para Jesus. Se você lê os versos anteriores, quando você pega no início do capítulo 10, o Senhor Jesus, a partir do verso 2, faz uma advertência para cada um deles. Olha, a seara é grande, tem muito trabalho, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que faça o quê? Que primeiro resolva o seu problema, para que depois você vá pregar. Roga ao Senhor da seara que primeiro te dê o emprego, aquele desejado, depois você vai pregar. Não, roga ao Senhor da seara que primeiro converta todos os seus familiares, então você está livre para poder ir para longe e pregar. Veja se o texto está dizendo algo assim. O Senhor Jesus diz: rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E o verso 3, há um imperativo: vão, sigam, eu vos envio. E agora de novo, não como alguém que vai desfilar, vai demonstrar grandes coisas, mas vocês vão como cordeiros para o meio de lobos. É perigoso, é de fato desafiador, é algo que, se você olhar à primeira vista, vai mexer com o teu ego, porque talvez alguém vai te humilhar ao ouvir a palavra. É algo que num primeiro olhar pode ser extremamente duro, porque alguém vai dizer: não quero saber desse negócio de evangelho. Fala isso com qualquer pessoa, menos comigo, porque a minha experiência com crentes é terrível. Eu envio vocês como cordeiros, como ovelhas, para o meio dos lobos. Não para um lobo qualquer, mas para uma matilha. E mais ainda, não leva bolsa, não precisa levar provisões, não leva alforge, nada que vai te dar alguma proteção, nem mesmo sandálias, é só a que você tem. A ninguém saudeis pelo caminho, ou seja, não perca tempo com coisas que podem te tirar da missão. Entrando numa casa, dizei antes de tudo, paz, não qualquer paz, mas a paz verdadeira, seja nesse lugar.
Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela volta para você. E permaneça na casa. O que eles têm é o que você vai ter também. Digno é o trabalhador do seu salário. Se você estiver numa casa humilde, é assim que você deve se portar. Não andeis a mudar de casa em casa, procurando um lugar mais confortável, algum lugar que você possa se sentir melhor, mas aonde te der uma guarita, é ali que você vai estabelecer a palavra. E aqui, irmãos, vale para nós. Eu quero pregar para alguém que me seja talvez mais aprazível, alguém que fale a minha língua, alguém que tenha o viés de olhar para as mesmas coisas que eu, mas eu não quero pregar para aquela pessoa que é mais difícil. Eu não quero falar com aquele meu companheiro de trabalho que tem tanta situação que eu, no meu coração, repudio. Eu não quero falar do evangelho para ele. Mas o Senhor diz, é na casa que te der guarita. É naquele que aparecer e abrir o ouvido para que você possa compartilhar. Não escolha o ouvinte. Não escolha o momento. E aí, verso 9, curai enfermos. Anunciai-lhes, anuncia para eles que está próximo o reino de Deus. Quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, e aí está Corazim, Betsaida, saí pelas ruas e ore, clame, até o pó dessa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Cabe ao crente proclamar, cabe ao crente anunciar e não colher os resultados daquilo ali. Sejamos fiéis falando o verdadeiro evangelho. Mas querido irmão, querida irmã, Jesus mostra que aqueles servos, seus discípulos, eles quando regressam, eles estão possuídos de alegria porque aconteceu algo fantástico. Quando chegaram, embora as pessoas pudessem ter todo tipo de desconfiança, todo tipo de distanciamento, o fato é que ao se disporem, obedecendo a Deus, há algo que acontece. E eles declaram, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. A realidade espiritual, irmãos, que talvez seja algo mais desafiador que nós pensemos, ela está completamente submissa à palavra de Deus. E o texto, quando nós colocamos aqui a verdadeira alegria se combina entre obedecer e Deus realizar a sua obra, o que acontece, irmãos, há uma conjunção dos versículos 17 e 18. Porque enquanto o crente vai, se solta das suas reservas e vai até onde o Senhor o quer, o Senhor realiza algo sobrenaturalmente, abrindo caminhos, possibilidades e principalmente trazendo o resultado que Ele, Deus, deseja. E o texto no verso 18, você pode ler aí na sua Bíblia, Jesus está dizendo para eles, olha, eu vi a Satanás caindo como um relâmpago. O que acontece, queridos irmãos, é que alguns pensam que Jesus ali está se referindo àquele momento em que ele se encarna, quando Satanás é expulso definitivamente dos céus, mas não é isso. Alguns colocam que há uma questão ali que viria para frente, quando Jesus voltar, e aí o inimigo será definitivamente derrotado, mas não é isso. O que há nesses dois versos é que enquanto os crentes do Senhor estão obedecendo e indo, Deus está derrubando a autoridade de Satanás para que as pessoas sejam libertas pelo poder do Evangelho. Às vezes, irmãos, nós pensamos que haverá todo tipo de dureza num coração. E até como Jonas, simplesmente para tirar aquela questão da consciência, nós vamos dizer, vou pregar então. E Deus, que é Deus, Ele muda o coração daquela pessoa insensível, Ele desarma os argumentos contrários, Ele abre portas, tudo para que pessoas possam conhecer o amor de Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos que para a gente ir, Deus primeiro precisa fazer certas coisas. O que o Senhor Jesus diz, vão, ide.
que nós temos que fazer para alcançar essas vitórias, irmãos? Para alcançar alegria no nosso coração? Obedecer a Deus. Na obediência eu aprendo a falar com simplicidade o que Deus tem feito na minha vida. Como eu conheci o Evangelho, qual era a circunstância daquele momento. E eu vou valorizar a obra do Senhor muito mais do que as circunstâncias, muito mais do que as minhas reservas, mas entendendo que Deus fez grande obra na minha vida. E queridos, isso é tão lindo, porque Jesus não diz para aqueles irmãos assim: parabéns, vocês são demais. Mas Jesus diz: vocês estão percebendo algo, e eu estou revelando algo que o nosso Pai faz. Queridos irmãos, a gente poderia trabalhar por dias, orando, clamando a Deus, para que Ele venha revelar às pessoas aí fora o quanto essa alegria de carnaval é vazia, o quanto ela é humilhante, porque as pessoas se expõem aos tipos de comportamentos mais estranhos, mais absurdos. O quanto é cruel, porque muitos vão se lembrar dias depois das coisas que fizeram, os efeitos que vêm disso. Muitos vão se lembrar que só foram capazes de fazer certas coisas sob efeito de álcool, ou de drogas, ou de um som extremamente alto que vai cada vez mexendo com o senso de percepção, e as pessoas vão no ritmo, e mais que essa alegria é extremamente efêmera. Mas irmãos, nós podemos orar, clamar a Deus e podemos compartilhar com as pessoas o que tem acontecido no nosso coração, confiando que Deus é poderoso, irmãos, para Ele, Senhor, confrontar esses corações e transformar essas vidas. A sua alegria foi assim nesses dias? Deixa eu compartilhar a minha contigo. Deus fez algo na minha vida e eu quero proclamar para você. A alegria de proclamar o Evangelho é desafiadora. Como eles poderiam saber, irmãos, da sua autoridade espiritual se eles não obedecessem? Como eu e você podemos saber que o Senhor nos dá autoridade espiritual se nós não obedecermos? Como muitos crentes, irmãos, perceba nos nossos dias, se aglomeram a fenômenos de êxtase, alguma coisa assim, mas não ao sair e proclamar o Evangelho. Será que houve então um derramamento de poder? É algo para nós pensarmos. É preciso, queridos irmãos, é preciso um começo. Você quer experimentar uma alegria diferente desses dias? Comece orando por Jesus te conceder amor pelas vidas, conceder amor pelos seus parentes que você sabe que estão em momentos de distância de Deus, conceder amor pela nossa cidade, pedindo a Deus que derrame misericórdia, muito mais do que juízo, pedindo que Deus trabalhe o coração dos nossos líderes, políticos, autoridades policiais, professores, para que haja quebrantamento diante de Deus. Muitos de nós, irmãos, têm orado mais imprecatoriamente pedindo destruição do que pedindo transformação. E se você quer uma ordem do Senhor muito clara, Mateus 28, 18 a 20, eu creio que você conhece bem. Marcos 16, 15, também. O Senhor nos diz: ide, pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Vá, pregue. Fechando esse ponto, irmãos, tenhamos no coração que enquanto nós obedecemos a Deus, Ele age. Enquanto nós nos surpreendemos, Senhor, eu fui falar do Evangelho aqui e aquela pessoa tão difícil se abriu. Lembre-se que o Senhor está dizendo: Satanás está caindo como um raio e a autoridade dele está cessando nessa vida pelo poder do Evangelho. Mas há um segundo ponto que eu quero compartilhar com você. A alegria verdadeira, o legado, irmãos, maior do Evangelho, ela se observa
em nós vermos que somos preservados pelo caminho do Senhor, pelo caminho que nós desenvolvemos a cada dia. Olhe para o verso 19, que Jesus vai de novo acentuar o que acontece na declaração dos versos 18, mas ele vai falar algumas coisas para nós prestarmos atenção. O texto diz: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, e ele enfatiza absolutamente, vos causará dano. Quero meditar com você, querido irmão, que a caminhada da vida que nos é proposta não é uma caminhada daquele tipo, tudo asfaltado, um terreno maravilhoso. A caminhada da vida é cheia de sobe, desce, há buracos, há curvas. Nós caminhamos pelos vales, subimos montes, e normalmente, irmãos, nós às vezes nos cansamos e nos vemos desafiados a ser renovados, reanimados. Mas olha para o versículo que Jesus está dizendo para aqueles irmãos e para nós nessa noite algo muito bonito. O Senhor diz: eu dei autoridade para você pisar. E aqui eu queria só te chamar a sua atenção para que você perceba que pisar vem de alguém que está caminhando e não de alguém que está parado. A questão de que Jesus está dizendo é: enquanto você está caminhando, exercendo, enquanto você está se esmerando, você vai estar pisando, tirando autoridade, vencendo batalhas, e batalhas que ele aqui coloca, irmãos, sobre situações que nos são extremamente assustadoras. Talvez muitos aqui não tenham nenhum tipo de receio em lidar com uma serpente. Eu vou confessar para você, eu detesto. De cima a baixo, de um lado a outro, verde, azul, vermelha, qualquer cor. Nós fomos, eu e família, uma vez num parque, e tinha uma pessoa lá com uma cobra no braço, subindo, enrolava no pescoço, passava na cabeça. Minhas crianças queriam pegar, e eu olhando para assim, mas nem que a vaca tussa. Porque é um negócio que eu tenho completo repúdio. E ele fala aqui, querido irmão, de serpente, fala também de escorpião, que é um outro bicho que talvez alguns tenham a verdadeira admiração, né? É bonito e tal, quer pôr aquilo num vidro, mas eu quero pôr aquilo quanto mais longe puder, melhor. Se tiver aqui, o outro lá em Matias Barbosa, eu ainda acho que está muito perto. E Jesus, irmãos, ele diz para nós assim: você está tendo autoridade para ultrapassar, para pisar aquilo que mais te assusta, aquilo que mais meta medo no seu coração, ou repulsa, ou distanciamento, ou aquilo que é teu inimigo, que você quer ver vencido. Eu estou te concedendo essa autoridade. Mas isso vem quando você está no caminho, e não enquanto você está parado, no sentido de que nada precisa acontecer. O Evangelho, irmãos, ele é chamado de caminho porque envolve movimento. A igreja, ela tem esse nome porque são aqueles que são chamados para irem, não ficarem. A palavra igreja é isso, são os chamados para estarem do lado de fora, indo até as pessoas, pregando. E para que você tenha só uma dimensão um pouco maior do que isso, no Antigo Testamento, irmãos, o povo de Israel atraía as pessoas com a sua adoração para irem até Israel. E é por isso que você lê, por exemplo, no Salmo 96, anunciai entre as nações a sua glória. Como? Adorando, estando no templo, ali é adorado. Então há uma missiologia no sentido centrípeto, as pessoas vêm até Jerusalém. Mas quando Jesus vem, ele diz agora: olha, vocês vão indo anunciar o Evangelho. Há agora uma adoração e uma missiologia centrífuga. As pessoas vão, saem de onde estão e vão ali anunciar a palavra.
E aqui, irmãos, o lindo dessa questão é, enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos pregando, enquanto nós estamos anunciando, o Senhor está nos preservando do mal, nos preservando de escorpiões e serpentes, nos preservando dos ataques que nós possamos vir a receber, nos preservando, irmãos, talvez da zombaria, quantos outros dizem, você ainda é crente? Quantas pessoas dizem, isso está tão ultrapassado, você ainda está nessa? E eu gostaria que você olhasse, porque o seu texto diz assim, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E a ênfase, nada absolutamente vos causará dano. Essa palavrinha aí, querido irmão, irmã, dano, no seu original ela tem a tradução de você ter violado algum tipo de lei, fazer alguma coisa errada, fazer algum mal, trazer de fato alguma coisa de ser injusto com alguém. Veja, eis aí vos dei autoridade para que nada disso venha trazer algum prejuízo à sua fé, à sua caminhada, à sua história. E muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de agir, nós nos esquecemos de obedecer, nós trocamos a obediência pelas nossas escolhas pessoais, nós colocamos diversos senão, agora não, quando tiver isso ou aquilo, e Jesus está dizendo, olha, você sendo obediente, você agindo, você tem autoridade, nada vai te causar dano. Enquanto você tem os seus sonhos, você está realizando a minha obra, e eu estou te preservando e conduzindo para algo que você nem imagina o quão grande é. Será que isso não alegra o coração de alguém? Alegra. Será que isso não traria, irmãos, esperança? O bálsamo de saber que às vezes nós sofremos, mas sofremos pelo bem, sofremos pelo Senhor, que Ele, sofrendo por nós, venceu todas as coisas e nos prometeu vitória também. Há um texto que você pode comparar sobre o que acontece nesses dias e o que acontece na vida de um crente. Provérbios 29:6. O texto diz assim, na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Veja, na transgressão, nós começamos essa palavra citando isso. No transgredir, no fazer aquilo que bem entende, no ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo, há um laço sendo colocado aí. Um detalhe, nós estamos falando de um texto escrito há cerca de 3.000 anos atrás. Havia carnaval naquela época? Havia. Os antigos egípcios celebravam. Há laço, mas o justo canta e se regozija. Por quê? Querido irmão, as festas da maldade têm o claro intento de nos afastar de Deus. Você não precisa de Deus. E é aí que está o laço. O sujeito canta, ri, dança, se joga nas dissimulações, e assim ele vai ouvindo do próprio inimigo, ele vai dizendo a si mesmo, eu não preciso de Deus, não preciso daquela questão careta de ser crente, não preciso de estar na igreja, vivenciar as dores de cabeça com aqueles irmãos, nada disso. Mais ainda, o não crente diz, eu sou o meu Deus, estou me servindo, me empanturrando até cair. E isso mostra, irmãos, como foi com o povo de Israel, quando constrói um bezerro de ouro, que trouxe morte, morte, morte e condenação. Êxodo 32 traz esse relato, depois você pode conferir. Mas o escritor de Provérbios afirma, o justo canta e se regozija. Se regozija em quê, queridos irmãos? Eu creio que ele é regozijado, ele é alegrado, ele é festejado pelo amor de Deus, com a percepção de que ele está no caminho certo, honrando a Deus e na direção do próprio Deus. Eu estou indo para o meu Pai.
E aqui vem uma percepção, irmãos, que nós temos perdido, de que nós estamos numa jornada, e essa jornada vai ter um fim. Os crentes muitas vezes estão sendo enredados com uma perspectiva de que querem tudo para o aqui e para o agora, e se comparando com o mundo, caem na frustração. Mas há um último ponto nesse texto de Lucas, que Jesus mostra o ápice dessa questão para nós fecharmos essa nossa meditação, irmãos. A alegria verdadeira, o legado do Evangelho se observa em compreender a nossa condição de filhos de Deus para sempre. Eu estou falando algo aqui que talvez para muitos seja óbvio. Eu sei, eu sou filho de Deus. E aqui, irmãos, até os não crentes dizem isso, né? Quando vão colocar alguma coisa, diga assim: eu também sou filho de Deus, me ajuda aí. Não sei se você já ouviu isso, né? Mas será que são mesmos? Será que é assim de fato? E aqui a gente chega no verso 20 desse texto, quando Jesus usa, na nossa tradução aqui, a expressão não obstante. O que Jesus quer dizer com essa primeira questãozinha aqui, irmãos? O que Jesus está dizendo é: olha, que bom que vocês estão alegres. Caros irmãos, Jesus se alegra com as nossas alegrias temporárias. Eles aqui estão alegres porque os demônios se submetiam a eles. Eles estão alegres porque, regressando a Jesus, eles estão trazendo a questão: Senhor, muitos ouviram, estão esperando o Senhor agora. E Jesus vai dizer para eles: olha, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, dei autoridade para vocês, enquanto vocês caminham, enquanto vocês estão vivendo, para que vocês tenham todo o poder sobre o inimigo e nada vai causar a vocês dano. Mas olha, tem mais. Não obstante, ou seja, Jesus está dizendo assim: eu estou alegre com tudo isso, feliz com vocês, mas tem algo mais que eu quero dizer. E aqui, como você já sabe, o final do verso aí, eu vou parar para dizer que Jesus se importa sim, queridos irmãos, com as nossas vitórias nas batalhas do dia a dia. Jesus se alegra com as nossas alegrias quando a gente melhora de um problema de saúde. Jesus se alegra, queridos irmãos, das nossas melhorias no emprego, quando a gente ganha um aumento, quando a gente conquista um namoro, um casamento, quando a gente recebe visita de parentes, quando a gente viaja, tudo isso alegra o nosso Senhor também. Mais ainda, irmãos, Jesus se alegra quando nós somos aprovados num concurso, quando nós dormimos e acordamos bem, descansados. Jesus se alegra, queridos irmãos, quando nós celebramos de forma sadia o aniversário dos nossos filhos ou dos nossos pais, quando um amigo dá uma recepção e nós vamos abraçá-lo, e quando nós celebramos com sabedoria. Jesus se alegra com a sua alegria, mas Ele te chama para algo mais alto, mais distante, mais longe. Jesus te convida, querido irmão, a você olhar que a sua vida, não obstante a todas essas pequenas alegrias que vão somando nos nossos dias, Jesus te chama para você olhar para a eternidade. Onde está o seu coração se você parar de bater agora com Ele? E aí Ele diz: olha, me alegro com tudo isso, mas eu queria dizer para vocês, embora seja muito bom, alegrai-vos não apenas porque os espíritos estão se submetendo, isso é bom, mas olha, o melhor de tudo é que o seu nome está rolado nos céus. E isso, querido irmão, deveria ser a maior marca de alegria, de segurança, e a maior situação que nos encoraja a viver nesse mundo de uma forma diligente para Jesus. O que todos buscam no dia a dia, irmãos? Dentro e fora da igreja. Prazer, segurança, paz. E Jesus diz assim: eu já te dei isso, você não está vendo? Você não vê na sua vida o quanto você é amado?
Você não percebe que todo dia eu te visito? Alegrai-vos não apenas nas coisas temporais, que são belas até, louvado seja Deus, mas alegre-se de fato, porque você tem a eternidade. E todos, irmãos, buscam de alguma maneira essa questão. Basta você fazer aquele exercício simples. Quem tem medo da morte? Todos têm algum incômodo, pelo menos. Mas aí, o que Jesus está dizendo é: o que todos estão buscando de alguma maneira, eu te concedo de graça. O que tem muita gente fazendo penitência, quem entra nessa de celebrar o carnaval vai passar 40 dias depois se abstendo de comidas, fazendo procissões, fazendo as suas delegações, buscando o favor de uma divindade que eles não conhecem. Eles vão passar um tempo dizendo: agora que eu já fiz as minhas bobagens, eu preciso me purificar, eu tenho que me purificar. Como? Seguindo rezas e terços. Outros irão para sessões com benzedeiras, com mesas, sejam brancas, sejam pretas ou qualquer outra cor. Outros vão buscar em algum tipo de adereço algo que lhe traga paz. Mas o crente em Cristo, queridos irmãos, ele, quando entende de fato a sua condição de filho de Deus, ele trabalha, ele estuda, ele vive o lar, mas ele vive tudo isso sabendo que é passageiro, mas aquilo que está na eternidade, o Senhor já lhe concedeu. E eu preciso que você responda para o seu coração, diante de Deus nessa hora. Você tem certeza daquilo que te aguarda quando você fechar os seus olhos em definitivo? Você tem experiência, querido irmão, querida irmã, querido amigo, amiga, você tem a convicção para onde você vai quando seus olhos se fecharem de vez? Essa é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo diante desse mundo todos os dias. E quando Jesus libera aquela palavra, queridos irmãos, eu quero terminar agora lendo com você os versículos seguintes. Olha a declaração que Jesus faz. E aqui você vê que Jesus não apenas compartilha com eles, mas Jesus mostra o quanto o coração dele, Jesus, estava jubiloso, cheio, alegre naquela hora. Veja sua Bíblia aí, verso de número 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo. Exultar aqui é um sentimento de alegria que vai muito além daquele sorrisão amarelo que a gente dá às vezes quando o irmão, geralmente o pastor chato aqui, fala assim: olha para o irmão que está do lado e dá um sorriso, né? Nessa hora aqui Jesus meio que libera uma expressão assim de dizer: puxa vida. E ele diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Veja, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos instruídos, e as revelaste a quem? Aqueles que são simples, aqueles que se humilham, aqueles que muitas vezes são zombados, mas não abrem mão do Senhor. Jesus continua: sim, ó Pai. Ele assevera a alegria, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, voltando para mim e para você, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo
que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Sabe, irmão, maior alegria que um crente pode ter, dia a dia, é ele perceber, ao tomar um café de manhã, que aquilo ali é Deus provendo o alimento para ele. É vestir a sua roupa e pensar: Deus me deu saúde para trabalhar, me deu sabedoria para poder escolher algo que eu iria comprar que coubesse no meu orçamento. Deus me deu a grata vitória de poder escolher se eu queria azul, verde ou amarelo, e eu tenho olhos para enxergar isso. Deus me deu a pessoa que divide a casa comigo, os filhos que eu tenho, crescidos ou pequenos. Deus tem me dado saúde para poder perceber as coisas no dia a dia. E aí ele vê que ele está num caminho que dia a dia ele pode compartilhar com as pessoas. Nós vivemos num tempo, irmãos, que as alegrias são extremamente falsas. Que as pessoas jogam fotos e fotos na internet para dizer: olha como eu estou feliz, olha onde que eu estou, olha que coisa. E aí o crente pode dizer assim: olha onde eu estou dentro da minha casa, e foi Jesus que me deu. Aqui eu assisto, quando eu quero, o noticiário numa TV de 14 polegadas ou de 200 polegadas, não importa. Mas Deus tem me dado a percepção de ver o meu dia a dia e de poder ler como um salvo em Cristo Jesus. A alegria do crente, querido irmão, é em saber que você pode ir até uma feira e comprar uma maçã, mas Deus te deu papilas gustativas para que você perceba o sabor da maçã. E não é a mesma coisa que você comer uma maçã, uma pera, um limão, mas você sabe, tem poder para discernir isso, porque Deus te deu saúde. E aqui eu poderia falar e falar e falar e falar, irmãos. Mas eu gostaria de trazer essas questões para o nosso coração, para que a gente perceba: será que nós, irmãos, temos desfrutado da alegria de Jesus? Será que eu e você desfrutamos, irmãos, de saber o quanto Deus nos ama? Ele nos ama, Ele nos ama. E normalmente, irmãos, quando a gente se pega, muitas vezes nós estamos reclamando e murmurando, nos comparando com outros. Por que fulano tem isso e eu não tenho? Por que o casamento deles é assim e o meu não é? Por que fulano foi para tal lugar e eu não consigo nada? E Jesus às vezes está trazendo questões para você refletir. Senhor, eu te louvo porque eu troquei de carro. Que bom. Não obstante, você deveria estar contente, porque o seu nome está escrito no livro da vida, ainda que você tenha um carro novo ou velho. Você percebeu, querido irmão? Amém? Eu queria te convidar a gastar alguns minutos. E nesses minutos, eu queria que você fechasse os seus olhos e olhasse para a família que você tem. E eu queria, em nome de Jesus, te convidar a romper com o costume, mas agradecer pelo lar que você tem. Seus pais estão contigo? Você já agradeceu por isso hoje? Seus filhos estão contigo? Eles estão lá no acampamento. Você já agradeceu por isso? Você já agradeceu, querido irmão, irmã, o trabalho que você tem? Mas eu ganho pouco. Não é o que eu queria. Mas os antigos ensinaram que é melhor pingar do que secar.
E sendo fiel no pouco, o Senhor te abençoa no muito, dia a dia. Queria que você orasse pela sua vida. Queria que você agradecesse a Deus e bendissesse o nome do Senhor. Citei algumas coisas aqui, mas tem tantas outras. Um coração onde há gratidão. A terra está sendo remexida para novas sementes serem lançadas. Um coração que reconhece quem cuida dele. É um coração cada dia mais pronto para receber coisas maiores e melhores do Senhor. Mesmo diante dos desafios, queridos. Mesmo diante de zombarias, das desfeitas, não volte atrás, se alegre em Deus. Peça a Ele para te alegrar e encher o seu coração de vida. Nosso Deus, louvado seja o Senhor, Pai. Deus, como pode? O Senhor que é tão grande, o Senhor que é Deus de fato, e se aproxima, Deus, de um pecador, de alguém que murmura, que reclama, que está sempre buscando justiça própria. Deus, como pode o Senhor nos amar a ponto de enviar Jesus, que é Deus como o Senhor, que é todo santo, todo digno, para andar, ó Deus, pelas nossas ruas, ser rejeitado, ser desmoralizado, mas cumprir a missão de nos salvar, Pai. Senhor, que amor é esse que a gente não consegue expressar, de tão grande, tão fantástico. Pai eterno, no nome santo de Jesus, abra o nosso coração para Ti, Pai. Abra o nosso coração, ó Deus, para que nós nos lembremos o que significa ser mais que vencedores. O que significa, ó Deus, ter um nome escrito no livro da vida. O que significa, Senhor, ser chamado de filho de Deus de fato, de filha de Deus de fato. Meu Pai, cada um de nós aqui carrega uma história. E eu te peço, ó Deus, se há entre nós pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não têm experimentado, Jesus, o teu amor, o teu cuidado, Pai, toca nessas vidas hoje, Pai. Toca, Santo Espírito, e transforma. Senhor, se há ingratidão na nossa vida, Deus, nos perdoe, Pai. E abra os nossos olhos para que nós vejamos o quão privilegiados nós somos. Apesar de todas as coisas, ó Deus, que às vezes nos magoam, nos entristece, Senhor, a Tua graça é muito maior do que tudo isso. Superabundante graça, louvado seja o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em alegria, Pai, em gratidão, em ser um povo, ó Deus, que mesmo vendo às vezes as mazelas ao nosso lado, Senhor, nós nos lembremos, tudo vai passar e nós estamos com Jesus. Fortalece o Teu servo aqui, a Tua serva, e abençoa-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é muito, muito, muito generoso para conosco. Bendito seja o Senhor, ó Deus. Sempre bendito seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria chamar os irmãos do Ministério de Louvor aqui à frente.